Boa tarde. Eu vou dar continuidade à apresentação do grupo. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, eu vou começar falando dos casos aqui, ó. Lesões autoprovocadas, faixa etária, segundo o ciclo da vida. Então, no município de Cáceres, foram 33 casos de notificações. Desses 33 casos, 78,79% estão entre adolescentes. Nós colocamos do outro lado um gráfico do estado de Mato Grosso para fazer uma comparação. Foram no Mato Grosso 441 casos de notificações de lesões autoprovocadas segundo o ciclo da vida. E no estado, o que o grupo identificou foi que a faixa, né, o ciclo da vida, que tem maior quantidade de notificações, é o da pessoa adulta, que está com 40,70%. Os adolescentes, diferentemente, têm 33,36%. Então, a diferença principal encontrada entre os dois foi que em Cáceres, né, a proporção de lesão autoprovocada foi maior para adolescentes. E os adolescentes, no Mato Grosso, só representam 33% desse total. Então, a maior proporção apresentada entre os adultos, né, então, é no adulto que tem o maior número de casos, quando a gente fala de lesão autoprovocada, né, notificação, no estado de Mato Grosso. Aí, passando para mortalidade específica por suicídio, essa taxa é por 100 mil habitantes. Então, entre 2015 a 2019, foram registrados um total de 31 mortalidades por suicídio. Então, se vocês prestarem atenção, o maior coeficiente, né, tá aqui, ó, 8,57 no ano de 2017. Ok? Então, é por 100 mil habitantes. Esse é o maior, e o menor nós temos no ano de 2019, com 4 óbitos, totalizando um coeficiente de 4,24. Aí, o que a gente fez? O grupo também fez uma comparação com o filtro Brasil, né? Então, no Brasil, o coeficiente por 100 mil habitantes de suicídio, né? Como tá? Então, aqui, ó, nós temos no Brasil a maior, né? Nós temos empate, 2018 e 2019. Nós temos um coeficiente de 0,11 e o menor 2015. Então, aqui a gente percebe que o coeficiente de Cáceres tem um pouco de diferença, né? Nesse sentido, que a maior, digamos assim, ó, 2018, aí depois 2017, depois 2015 e 2018, né? Não tem digamos, uma certa linearidade. E no Brasil, digamos assim, podemos perceber que vai aumentando, né? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Aqui nós vamos falar sobre mortalidade proporcional por suicídio de acordo com o sexo e a faixa etária no município de Cáceres, a porcentagem. Então, se nós formos perceber através da tabela 5, então, as lesões autoprovocadas intencionalmente em Cáceres, nós temos 2 para o sexo masculino e 2 para o sexo feminino, na faixa etária de 20 a 59 anos. Ok? Então, quando a gente vai fazer a proporção no feminino, a proporção é maior, tá com 2,86 em relação ao masculino, que tá 1,87. Essa é a tabela 5. Aí na tabela 6, a gente tem os dados, só que referente a Mato Grosso. Então, qual foi a quantidade e a proporção, no caso, né? Lesões autoprovocadas intencionalmente, Mato Grosso, 2019. Se a gente perceber, a gente vai verificar que foram de 0 a 19 anos. Foram 25 no masculino e 8 no feminino. 20 a 59 anos, foram 127 no masculino e 49 no feminino. E nos 60 anos ou mais,
29 no masculino e 3 no feminino. A gente pode perceber que na faixa etária de 20 a 59 anos, continua essa alta, assim como no município, que está nessa faixa, ó, 20 a 59 anos. Continua na mesma faixa. Quando a gente fala de estupro, né, por local de ocorrência, a gente tem a notificação por estupro por lugar de ocorrência no ano de 2019. De um lado, nós temos o município de Cáceres e do outro, nós temos o estado de Mato Grosso. Então, a gente percebe que a residência é um local onde acontece a maioria das notificações, tanto no município de Cáceres quanto no estado de Mato Grosso. Aqui, ó, 79,31%. Ok? Aqui nós temos depois, no município de Cáceres, a via pública, depois outros ignorados. Aqui nós temos no estado de Mato Grosso, residência, outros ignorados. Ok? Via pública também. Número de psicólogos por habitante. Nós utilizamos o coeficiente de 100 mil por habitante. Então, o que a gente percebe? Que lá no município de Cáceres, no ano de 2019, haviam 40 psicólogos, sendo 39 psicólogos clínicos e um psicólogo hospitalar. Então, a proporção de psicólogo de Cáceres 2019, tendo uma população estimada de 94.376 pessoas, foi de 4,2 por 100 mil habitantes, ou seja, nessa região tinha aproximadamente 4 psicólogos por 100 mil habitantes. Uma coisa importante aqui desse tópico 11 é a gente perceber que nesse dado não tem psicólogo, digamos assim, do SUS, né, do Sistema Público de Saúde, dos PSFs, da estratégia da família, né? Então, assim, tá uma prática muito de clínica, né? Tem muito psicólogo clínico e também faz a gente pensar um pouquinho onde está a atuação da nossa futura profissão nesse município. Não é um município novo, né? Cáceres é um município já bem antigo, está numa região de ocupação lá digamos assim, da época das primeiras correntes de habitação aqui no Brasil, né, que vieram das monções. Então, assim, não é um município recente e ainda lá a nossa área ainda está muito restrita à clínica. Isso também espelha um pouquinho de como é o Brasil, né, que a gente ainda está muito nesse aporte clínico, né, feito esse adendo, eu vou um pouquinho aqui falar de conclusões. A gente identificou que a faixa etária do município de Cáceres está numa faixa, digamos, economicamente ativa, né? Daquelas pessoas que têm um trabalho, que têm uma carteira assinada, digamos assim, em tese, né? E vai para o seu serviço, né? Vai trabalhar, vai bater o ponto, se tem emprego ou não, e essa é uma das sugestões que a gente colocou, políticas públicas de caráter informativo e investigativo, para saber como é que está, digamos assim, a situação do trabalhador do município de Cáceres. Então, o município poderia fazer um acordo, uma parceria com o TRT, verificar como é que estão as condições de trabalho, informar os trabalhadores, podia fazer também uma audiência pública com a Câmara Legislativa, né? Então, seria bom o município construir essa visão de humanidade, de um município preocupado com o trabalhador e com sua saúde. Aí a gente também colocou, assim, o ponto da economia. Cáceres tem uma economia diversa, né? Então, são vários tipos de agricultura, né? E também a pecuária e o turismo. Então, o que a gente colocou? É possível desenvolver uma agricultura sustentável e familiar. Então, como fazer isso? Buscando também parcerias, nesse caso, com o Sistema S, né?
que a gente verifica que pode ser um suporte. É possível também fazer um monitoramento do desmatamento da mata nativa, Cáceres está numa região de encontro ao Pantanal, né? Então, a gente percebeu pelos últimos anos como a área do Pantanal tem sido danificada para, digamos assim, para a pecuária, né? Então, é necessário que também a gente tenha um olhar sobre a mata nativa. Mais dois pontos aqui seria uma consonância, né, de todos os gestores, né, de todos os secretários, né? Então, se a gente está colocando que a prefeitura deve ter uma visão humanizada e humanista dos trabalhadores, dos cidadãos em si, por exemplo, a saúde deveria buscar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né, o ESF. A educação, por exemplo, deveria colocar buscar mais alfabetização dos adultos, né? Então, um dos dados que a gente apresentou foi que tem muito adulto, mais de 15 anos, digamos assim, não adulto, né, mas há uma baixa escolarização, digamos assim, por mais que mais da metade da população tenha sido contemplada com 6 anos de escolarização, ainda é muito baixo. A agricultura familiar pode ser contemplada através da lei que garante a merenda escolar, né? Então, outra coisa que a gente percebeu, a alta taxa de mortalidade em relação a pardos e negros, chamou muito a nossa atenção. Então, é possível criar um disque denúncia, é possível campanha de publicidade, então, informação, é possível também dar mais visibilidade e realmente fazer com que a lei número 12.990 de 2014, que fala sobre o acesso dos negros ao serviço público, faça valer. Aí, aqui a gente colocou um pouquinho das nossas referências. Eu conversei com a professora, vou parar aqui o compartilhamento, porque de alguma forma eu queria contribuir com vocês, falando algumas coisas, né? Porque eu não posso acompanhar a aula de forma assíncrona, então eu só acompanho de forma assíncrona. Aí eu espero que, se algum dado passou batido, peço perdão e o grupo pode me ajudar nessa tratativa. Até mais.